Fala galera, tudo bom? Meus queridos alunos do ensino superior, do curso Sistema de Informação, espero que todos estejam bem, né? A gente vai aqui dar continuidade ao nosso curso, tá bom? E na última aula a gente apresentou alguns conceitos introdutórios sobre direito, porque, como eu bem falei, antes de vocês terem um preparo para abordar as questões específicas do direito mais voltado para a informática, vocês precisam ter aí uma base nas questões gerais do direito. E aí a gente vai continuar fortalecendo essa base, falando dos tipos de norma e sua hierarquia. As normas jurídicas, elas não se reduzem a tão falada e tão famosa lei. É muito comum ouvir pessoas leigas, pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar direito, se referir a toda e qualquer norma jurídica como se fosse lei. Ah, você viu na televisão, passou no jornal que aprovaram uma lei tal. Ah, você viu que aprovaram uma lei para mexer na aposentadoria? Nem foi lei, foi emenda constitucional, mas a pessoa está falando de lei como se lei englobasse todas as normas jurídicas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a norma jurídica ela é um conceito geral. E esse conceito geral ela engloba vários tipos. A lei é um desses tipos. Eu até sugiro aos meus alunos, para facilitar o aprendizado, porque eu sei que escrever ajuda muito, e a questão da visualização gráfica também ajuda muito a gente fixar o conteúdo. Eu sugiro aos meus alunos que façam mapas mentais, que façam um desenho. Então pega aí a sua caneta ou faça aí no seu programa de computador um fluxograma, um mapa mental da seguinte forma: norma jurídica em cima, e puxa uma setinha para baixo e você escreve lei. Puxa outra setinha para baixo, você escreve decreto. Puxa outra setinha para baixo, você escreve norma constitucional. E puxa uma quarta setinha escrito etc. Para você saber que existem muitos outros tipos. Assim você já tem um fluxograma, se você já desenhou, dos tipos de norma jurídica, e você consegue compreender que esses de baixo são as espécies e a norma jurídica é o gênero, tá? De maneira que a gente pode dizer que toda lei é sim uma norma jurídica, porém nem toda norma jurídica é de fato uma lei. E aí vem a seguinte questão: quem é o responsável pela formulação dessas leis? Quem pode propor essas leis? Será que você sabe? Você que está me escutando aí, você sabe quem é responsável pela criação das leis? Aí alguém pode me dizer, são os políticos, são os governantes. Mas qual cargo específico você está se referindo? A resposta correta são os membros do poder legislativo. Conforme vocês já devem ter ouvido falar na escola, eu espero que sim, existem 3 poderes que constituem a República Federativa do Brasil: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, né? A gente inclusive chegou a falar um pouco disso na aula passada. É óbvio que o poder responsável pela criação das leis é o poder que legisla, é o poder legislativo. Embora em algumas situações excepcionais, raras exceções, o poder judiciário também pode propor a criação de uma lei e o poder executivo também pode propor a criação de uma lei. Mas na maioria das vezes é o poder legislativo. Outro que tem legitimidade para propor lei, e essa maioria não sabe, são os próprios cidadãos e eleitores. Você sabia que os eleitores podem propor uma lei sem precisar de um político, de um deputado? Basta que cumpra-se, os requisitos previstos na Constituição. Eu não vou cobrar isso de vocês, porque é um aprofundamento,
mas basta que se cumpra uns requisitos gerais previstos na Constituição e o próprio povo vai propor a lei. Claro que essa lei vai ser votada, vai ser discutida, podendo ser aprovada ou não, mas só o fato de você poder propor uma lei, cara, já é muito interessante. E o triste dessa história é que a maior parte da população brasileira não sabe disso. Eu diria que ficaria muito surpreso se vocês estudaram isso na escola. Se algum professor já abordou com vocês que vocês podem propor uma lei e quais seriam os requisitos para propor essa lei, né? Enfim. Então, o que acontece é que a gente tem uma democracia muito deficiente por conta dessa ausência de saberes fundamentais e básicos que todo cidadão deveria possuir, independente de fazer direito ou não, tá? Então, assim, você já tem esse conhecimento, vamos adiantar aqui para que você fique cada vez mais preparado. Existem várias espécies de normas jurídicas, como eu falei, Constituição, Tratado Internacional de Direitos Humanos, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, enfim, vários tipos. A gente vai falar um pouquinho das mais importantes a seguir, tá? Diante de tantas normas jurídicas, de tantas regras jurídicas, o que fazer quando você encontra uma norma contrariando a outra? Existe uma norma A que fala num sentido, aí existe a norma B que fala no sentido contrário. Qual norma você deve obedecer? É para isso que existe a pirâmide de Kelsen. Quem é Kelsen? Foi um jurista, filósofo austríaco que bolou essa teoria aqui. Kelsen pensou, pera lá, não podemos ter essa quantidade enorme de tipos de leis, de normas jurídicas e não dar a elas uma organização. Eu vou hierarquizar essas normas de maneira que vai ficar claro qual norma tem supremacia em comparação à outra. Então, aí, a teoria de Kelsen, da hierarquia das normas, visa organizar em grau hierárquico, ou seja, em grau de quem manda mais e de quem manda menos, as normas jurídicas. Muito fácil. E adivinha qual é a norma que Kelsen colocou no topo como norma suprema? A Constituição Federal. Tá? Embaixo você tem aí os tratados internacionais, que eu vou falar um pouco mais deles. Você tem as leis complementares, você tem leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias. Existem vários tipos de leis também, né? Embaixo você tem decreto. Quer dizer, você tem que ter uma noção, pelo menos aqui, independente da minha prova, você tem que ter uma noção para a vida do seguinte: a Constituição ela está no topo, embaixo estão as leis, embaixo das leis, aí você tem decreto, você tem resolução, portaria, tá? Esse é o básico para você entender da pirâmide de Kelsen. No caso da Constituição Federal, como nós mencionamos ali na pirâmide de Kelsen, vamos falar o seu conceito. O que é Constituição Federal? Então eu vou trabalhar aqui da mesma forma como eu trabalhei o que é conceito, qual é o conceito de direito. Você lembra na aula passada? Ao invés de você memorizar a resposta, ou copiar da internet, ou copiar do slide, algo que eu não aceitaria e eu também não recomendo, você vai pensar comigo. Assim você vai ter muito menos esforço intelectual para poder reproduzir a resposta correta e ainda por cima vai ter aí um ganho de intelecto verdadeiro, o que não teria se você simplesmente copiasse da internet. Então a gente vai trabalhar de novo com as palavras ou termos-chave. Quais são os termos-chave para que eu compreenda o conceito de Constituição Federal? São 3 termos-chave. O primeiro termo-chave é norma suprema. Tá? Então, se você de novo quisesse recorrer a um mapa mental, você pode desenhar Constituição Federal, setinha para baixo, norma suprema. Aí, falando um pouco disso, a Constituição Federal, norma suprema, porque nenhuma outra deve desobedecer às suas diretrizes. A gente viu isso na pirâmide de Kelsen. Professor, você pode dar um exemplo? Posso. Suponhamos que um prefeito de uma determinada religião
que diz que ninguém pode fazer nada no sábado, que o sábado deve ser guardado, ele sancione, ou seja, ele aprove uma lei que foi proposta e aprovada também pelos vereadores, né? Porque quando a lei ela é proposta, ela tem que ser aprovada não só pelo Poder Legislativo, mas ela também tem que ser sancionada pelo chefe do Poder Executivo. Nesse meu exemplo, o chefe do Poder Executivo é o prefeito. Então, depois de ser aprovada na Câmara, o prefeito vai e também aprova a lei que diz que ninguém pode sair na rua no sábado, aí em Itaperuna ou na cidade que você esteja, por motivos religiosos. Essa lei, ela tem validade? Não, ela não tem validade, ela é inconstitucional, porque a Constituição diz que todos temos direito de ir e vir. Então percebe que num conflito de normas, eu vou respeitar sempre a norma que tiver na parte de cima. E como a Constituição é a norma suprema, todos lhe devem obediência. O segundo termo, né, chave, eu vou explicar primeiro o conceito desse segundo termo chave e depois eu dou o nome, vai ficar mais fácil assim. A Constituição, ela é responsável por dar uma diretriz geral, ou seja, regulamentar de forma genérica, né, básica, todas as instituições públicas do Brasil, as principais pelo menos. Então você está tendo aula aqui no Instituto Federal Fluminense. O Instituto Federal Fluminense é uma autarquia federal, uma instituição tecnológica de ensino profissionalizante. A Constituição fala dessas instituições. A polícia também não é uma instituição pública? A Constituição fala. A Defensoria Pública, os juízes, o Poder Legislativo, todas as instituições públicas, pelo menos as principais, as Forças Armadas, têm um capítulo na Constituição ou tem um grupo de artigos na Constituição. Então, falando agora a segundo termo-chave, a Constituição, ela traz uma regulamentação geral e básica das instituições públicas, tá? E o terceiro termo-chave é que a Constituição contém os principais direitos e deveres do cidadão. Então, assim, a gente tem regra pra caramba para cumprir, né? Um monte de regra. Porém, existem aquelas regras que são muito importantes, são os deveres fundamentais. E nós também temos direitos que são muito importantes. Esses são chamados de direitos fundamentais. Tá? Então, de novo, repetindo, o terceiro termo-chave é direitos e deveres fundamentais do cidadão. Professor, você pode dar exemplo de que direitos seriam esses? Claro. Quais são os seus direitos mais importantes? Vida, né? Ninguém tem o direito de tirar sua vida senão por uma legítima defesa ou algo muito extremo. Você tem direito à liberdade, seja liberdade de expressão, liberdade religiosa, de ter a sua fé e não ser desrespeitado. Você tem direito à igualdade, igualdade de gênero, igualdade entre etnias, né? Igualdade entre ateus e pessoas religiosas. E você tem direito à propriedade, que é um direito muito fundamental, tanto quanto os outros, talvez não tanto quanto, mas muito importante também, né? Você está assistindo aqui a minha videoaula pelo computador ou pelo celular, né? Não pode um estranho chegar para você e falar assim, me dá que agora é meu. É um direito fundamental. E você também tem direito à segurança. Esses são os 5 exemplos clássicos, existem outros, mas são os 5 exemplos clássicos de direitos do cidadão. Pronto, tendo esses três termos-chave, né? Norma suprema, regulação geral das instituições públicas e direitos e deveres fundamentais, você já tem tudo o que você precisa para você desenvolver o seu raciocínio, desenvolver aí uma resposta. De maneira que quando eu perguntar lá no fórum o que é a Constituição Federal, você vai memorizar só esses 3 termos-chave e vai com as suas palavras, isso é muito importante, responder e complementar a resposta. Tá bom?
eu não vou cobrar a diferença entre norma constitucional originária e nem norma constitucional derivada. Pode pular isso, tá? E se tratando de uma norma tão importante, como é o caso da Constituição Federal, será que é possível alterá-la? Será que é possível modificar uma norma tão importante? Sim e não. Vai depender. Na verdade, aí a resposta boa e precisa é depende. Depende. É assim que eu começaria a responder uma pergunta como essa. Vocês têm duas categorias de normas na Constituição. Você tem as normas chamadas cláusulas pétreas, que são um tipo especial de norma constitucional, e você tem as normas constitucionais que não são cláusulas pétreas. Pois bem, as cláusulas pétreas, olha o nome pétreo, é algo difícil, muito difícil de ser mudado. Só podem ser modificadas para ampliação de direitos. Jamais eu posso mexer numa cláusula pétrea para retirar ou diminuir um direito. Tá? Nesse caso de supressão de direito ou diminuição de direito, a cláusula pétrea é imutável. Exemplo, você não pode no Brasil, como eu falei no meu exemplo anterior, propor uma emenda constitucional, aí já não é nem mais lei, porque no exemplo anterior era uma lei, mas você não pode propor uma emenda constitucional permitindo aos prefeitos ou aos governadores proibirem as pessoas de saírem de casa aos sábados por motivos religiosos. Porque ao fazer essa emenda constitucional, ela está violando uma cláusula pétrea, que é um direito fundamental à liberdade de locomoção. Então, você entende que nesse caso, nem com proposta, nem com aprovação unânime do Congresso Nacional, você pode modificar a Constituição nesse caso, porque você estaria reduzindo ou excluindo um direito. Outro exemplo, são vários, aqui você vê nessas bolinhas aqui, são os exemplos de cláusulas pétreas, é o voto direto, secreto, universal e periódico. O voto direto é aquele que você escolhe diretamente o teu representante. Vocês sabem o que na ditadura militar que aconteceu no Brasil, que dizem que não foi ditadura, você não podia votar no presidente. Então eu acho até engraçado como algumas pessoas, às vezes por motivo ideológico, esquecem da técnica. A gente pode ter nossa preferência política, mas a gente nunca pode esquecer da técnica. Ora, se as pessoas não podiam votar diretamente no presidente, elas tinham que escolher o deputado e o deputado é que escolhia o presidente por elas. Ou seja, se o voto não era direto no presidente, como é que a gente não tinha uma ditadura? Isso é contraditório. Então, hoje, se algum político quiser tentar modificar isso, a Constituição não permite emenda constitucional para tirar o voto direto. O voto secreto é que ninguém é obrigado a revelar o seu voto, só revela se quiser. O voto universal é que pobre, analfabeto, idoso, todo mundo pode votar. E periódico, porque ele acontece de tempos em tempos. Você não pode ter aí um mandato eterno, um vitalício, melhor dizendo. Não pode. Então, são cláusulas pétreas. Você não pode propor uma modificação disso. A forma federativa do Estado brasileiro também ou seja, você não pode ter secessão. O que é secessão? É um Estado declarar independência. Eu já ouvi várias vezes o papo do Sul e de São Paulo quererem se declarar independentes e virarem um país. Você não pode nem ter uma proposta discutindo isso. Não pode, porque a Constituição não permite, porque é uma cláusula pétrea. Tá? Então, eu já dei bastante exemplos, expliquei tudo muito bonitinho. Nesse caso, de cláusula pétrea só pode modificar para aumentar direito. Para excluir, é imutável, não pode. E no caso das normas constitucionais, que não são cláusulas pétreas. Então, essa tem um processo mais simples, digamos assim, de ser modificado, mas não tão simples assim. É difícil também você modificar a Constituição, mesmo não se tratando de cláusulas pétreas. Vamos aprender, e eu exijo que os meus alunos saibam quais são os requisitos para se alterar a Constituição. Eu não sei se eu falei cláusula pétrea agora, se tiver, esqueça. Agora eu estou falando de norma constitucional que não é cláusula pétrea, tá? Quais são os requisitos para você modificar uma norma constitucional?
mesmo que seja para reduzir direito, que não é uma cláusula pétrea? Primeiro, não é qualquer político que pode propor. A gente vai para a parte da propositura da modificação. Essa proposta a gente chama de PEC. PEC significa proposta de emenda constitucional, ou seja, proposta de mudança constitucional. A PEC, ela não pode ser proposta por um deputado isoladamente, um senador isoladamente. Ela só pode ser proposta por pelo menos 1/3 dos senadores ou por pelo menos 1/3 dos deputados. Ou seja, ela exige um grupo para poder ser proposta. O único que pode propor sozinho a emenda constitucional é o presidente da República. Esse tem poder também para propor a emenda constitucional. Além do presidente da República e de 1/3 do Senado e 1/3 da Câmara, ou 1/3 da Câmara, o outro legitimado é mais da metade das assembleias legislativas de todo o Brasil. Então é como se você pegasse 50% mais um de todos os deputados estaduais do Brasil inteiro para você poder propor uma emenda constitucional. Pronto, esses são os 3 legitimados. Depois que você tem a proposta da emenda constitucional, passa-se a votação. E a votação, ela exige pelo menos 3/5 dos votos. Lembra que tem 513 deputados e 81 senadores? Então, a gente teria que fazer uma conta. Eu não vou exigir na prova essa conta, mas a gente teria que fazer uma conta. Quanto que dá 3/5 de 513 e quanto que dá 3/5 de 81, tá? No mínimo, para você poder ter essa aprovação. E depois de você ter essa votação e essa aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado, sabe o que acontece? Vota de novo, pela segunda vez, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, a votação ela é duplicada. É um processo rigoroso para ver se realmente os políticos têm certeza daquele seu voto. E a partir daí, depois que aprova 2 vezes, na Câmara e no Senado, vai para o presidente sancionar a emenda constitucional, assim como faz o presidente em relação à lei? Não, não é como a lei. A lei, sim, ela precisa passar pela sanção do chefe do Poder Executivo, seja ele prefeito, seja ele governador, seja ele presidente. Mas a emenda constitucional, essa não precisa. A emenda constitucional, ela, uma vez que é aprovada pelo Congresso Nacional, 2 vezes, por pelo menos 3/5 dos votos, que corresponde mais de 50%, tá? Não pense que 3/5 é 50%, não. 3/5 corresponde a 60% dos votos. A partir disso, o próprio Congresso Nacional promulga, ou seja, coloca em prática, em vigor, aquela emenda. O nome técnico que nós damos a essa aprovação, colocar em vigor, é promulgação, tá? O próprio Congresso Nacional faz isso e não depende do presidente. Aqui a gente tem um slide que resume tudo o que eu expliquei sobre a emenda constitucional, ficando muito mais fácil o seu aprendizado aqui resumido. Vamos falar dos tratados internacionais. Os tratados internacionais, o nome já diz, né, pessoal? Tratado é aquilo que é um acordo. Vamos fazer um trato? O que é isso? Um acordo. Internacional é porque é um trato entre um ou mais países. O que acontece? Quando 2 ou mais países, né, eu falei entre um, né? É errado, é entre 2 ou mais países. Quando 2 ou mais países fazem um acordo, ou faz um acordo, melhor dizendo, um tratado internacional, isso vira uma norma jurídica, isso vira uma regra para ser incorporada, né? O Brasil, por exemplo, faz parte do Protocolo de Madrid, é um tratado internacional sobre marcas, né? Marcas de empresas. Para isso começar a valer no Brasil, a gente teria que pensar em qual tipo de norma jurídica esse tratado internacional se encaixa. O tratado internacional, se você quiser escrever isso, ele é um coringa. Por quê? Porque ele pode ser 3 tipos de norma diferentes. Ele pode assumir 3 roupagens diferentes. 3 tipos de normas diferentes, né? Vamos falar sobre isso. Se o tratado internacional ele falar sobre direitos humanos, ponto.
falou sobre direito humano, você já sobe a orelha, já fica ligado. Se ele falar sobre direito humano e ele for aprovado no mesmo rito que uma emenda constitucional, ou seja, aprovado por 3/5 dos votos ou mais, em 2 sessões, nesse caso, esse tratado internacional ele vai assumir a forma também de uma emenda constitucional. Por exemplo, tratado internacional para acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais. Vamos supor que existe um tratado internacional dizendo que todo prédio público brasileiro deve ter rampa. Nesse caso, esse tratado internacional, ele fala sobre direito humano? Com certeza. Você concorda que a acessibilidade de uma pessoa portadora de necessidade especial é um direito humano? Então, ele já vai assumir aí uma forma especial. Agora, a gente só tem que saber se ele vai conseguir os 3/5 dos votos. E votação duplicada. Se ele conseguir o 3/5 dos votos em sessão duplicada, ele vai assumir a natureza de uma emenda constitucional. Então, para fechar, para o Tratado Internacional assumir a forma de uma emenda constitucional, primeiro ele tem que falar de direitos humanos. E segundo, ele tem que ser aprovado no mesmo rito de uma emenda constitucional. Se ele falar de direitos humanos, como nesse meu exemplo de acessibilidade, mas for aprovado, porém, por uma quantidade de votos inferior a 3/5, vamos supor que ele foi aprovado por 55% dos votos, não bateu lá o 3/5 da emenda constitucional. Nesse caso, ele vai assumir a segunda forma, que a gente chama de norma supralegal. Tá? Essa norma supralegal é um tipo especial também, porque ela está abaixo da Constituição Federal, mas ela está acima de todas as leis. Por isso ela recebe o nome de supra, porque supra é um radical, é um prefixo que indica acima. Então, supralegal está acima das leis. Tá? E você tem a terceira forma do tratado internacional. Se o tratado internacional ele falar de qualquer outro assunto que não seja direito humano, não importa com quantos votos ele seja aprovado, atenção, ele pode ser aprovado por unanimidade, não interessa. Se ele falar de um outro assunto, como nesse caso do Protocolo de Madrid, que fala sobre marcas, nesse caso ele vai assumir a forma de uma lei ordinária, tá? Então você tem aí as 3 formas dos tratados internacionais. Se tiver dúvida, só voltar o vídeo ou mandar lá no fórum de dúvida permanente ou aparecer na live para me perguntar, ou enfim, ou falar com o representante, ou me mandar e-mail. O que não faltam são canais para vocês tirarem dúvidas comigo. Lei complementar. Existem vários tipos de lei também, assim como existem vários tipos de norma jurídica, existem vários tipos de leis. A lei complementar, ela tem 2 características especiais. Primeiro, ela só serve para determinados tipos de assunto. Vou repetir. A lei complementar, ela não pode ser proposta ou aprovada para qualquer assunto. Ela só serve para falar de determinados tipos especiais de assunto. Professor, como é que eu vou saber quais são os assuntos especiais que a lei complementar pode ser criada? Você vai ler a Constituição. A própria Constituição, ela dá a deixa da lei complementar. Por exemplo, a Constituição fala que a lei dará proteção especial ao consumidor, por exemplo. Isso está previsto na Constituição, lá no artigo 5º. Quando a Constituição fala que a lei falará sobre tal assunto, a Constituição está dando uma deixa de que esse é um assunto específico. E se esse é um assunto específico, ele só pode ser tratado por lei complementar. Tá? Então, essa é a primeira característica. Lei complementar igual a assunto específico indicado na Constituição. A segunda característica é que a quantidade de votos necessário na lei complementar é diferente da quantidade de votos necessário para a lei ordinária. A lei complementar ela não vai exigir aquele mesmo número de votos que a emenda constitucional, óbvio. A lei complementar ela exige maioria de 50% mais 1 de todos os membros da casa.
Como assim, professor? Lembra que são 81 senadores, por exemplo? Se os senadores estão votando uma lei complementar, quanto que é 50% mais 1 de 81? 42. Suponhamos que só tenham comparecido para votar 60 pessoas, porque os caras faltam, né? Você sabe que os caras, muitos não gostam de trabalhar. Você paga um salário altíssimo para eles e eles não curtem trabalhar. Então, vamos supor que de 81, somente 60 comparecem. Pois bem, se tratando de uma lei complementar, você precisa de ter pelo menos 42 votos, que significa, né, o 50% mais 1 de todos os membros da casa, não apenas dos membros que compareceram. A esse tipo de maioria, que é uma maioria que leva em consideração todos os membros da casa, nós damos o nome de maioria absoluta. Tá? Então, a segunda característica especial da lei complementar é que ela só pode ser aprovada por maioria absoluta, e aí você tem que saber o que é maioria absoluta, porque eu já expliquei. Já a lei ordinária, como diz o compadre Washington, um gênio do direito, ele já explicava para a gente o que era a lei ordinária. Quando ele falava ordinária é uma coisa qualquer, é uma coisa quase que vulgar, é uma coisa genérica, serve para qualquer coisa. A lei ordinária, ela admite qualquer assunto. Qualquer assunto pode ser tratado por lei ordinária. Essa é a diferença entre a lei ordinária e a lei complementar. E outra característica é que a lei ordinária, ela pode ser aprovada por maioria simples. O que é a maioria simples? É a maioria de todos os presentes. Então, naquele meu exemplo do Senado, se somente 60 comparecem para votar uma lei, e essa lei é ordinária, qual vai ser a maioria simples? 31. Entende? Não vai ser mais aquele 42, porque você vai levar em consideração o número dos presentes na maioria simples. Tá? É a maioria dos 50% mais 1 dos que estiverem lá para votar. Medida provisória, muito importante, uma norma que vira e mexe e aparece no jornal, na televisão, no noticiário. É um instrumento político do Poder Executivo, porque olha só que coisa interessante. Tanto a lei ordinária quanto a lei complementar, elas precisam obrigatoriamente ser propostas, na maioria das vezes, pelo Poder Legislativo. Lembra disso? Só que às vezes o presidente está com muita pressa e ele tem muita urgência de aprovar uma lei. Não dá tempo de pedir para alguém do Congresso, para algum político do Poder Legislativo propor a lei. Então o que ele faz? Se é uma medida urgente, se é uma medida necessária, ele vai e propõe uma medida provisória que vai funcionar como um poder de lei, só que vai durar pouco tempo, até que o Congresso Nacional, até que o Poder Legislativo do Congresso Nacional tenha tempo para poder votar aquela proposta, tá? Então, assim, existem dois requisitos muito importantes para que a medida provisória ela exista. O primeiro é a relevância, não pode ser qualquer assunto. Eu quero uma medida provisória sobre um feriado nacional. Pelo amor de Deus, desde quando o feriado nacional é uma medida relevante? Tem que ser um assunto realmente importante, como é o caso do coronavírus, por exemplo. Tá? E a segunda característica é a questão da urgência. Você não pode esperar o Congresso Nacional, você não tem esse tempo. Tá? Uma vez que você tem esses dois requisitos, a medida provisória ela pode ser proposta. E atenção, eu vou chamar a atenção de novo para isso, eu sei que eu falei, mas é importante que você anote que quem tem o poder para propor uma medida provisória, nesse caso, não é o Poder Legislativo, é o Poder Executivo. Lembra quando eu disse que em situações excepcionais o Poder Executivo também poderia propor norma jurídica? Esse é um exemplo, tá? Então, diferente da lei complementar, diferente da lei ordinária, que é proposta pelo Poder Legislativo, a medida provisória é proposta pelo Poder Executivo. E, por fim, a quarta importante informação é que ela só tem validade por 60 dias.
e ela pode ser prorrogada por mais 60, tendo um total de 120 dias. Se nesse meio tempo o Congresso não votar ou não aprovar esta lei, esta norma, né, no caso teria que aprovar uma lei, simplesmente a medida provisória deixa de valer. Tá? A gente costuma ver no Brasil que os presidentes eles não respeitam esses requisitos da relevância, principalmente da relevância e da urgência, porque é um instrumento político que eles usam para poder aprovar a lei rápido, mesmo que ela não tenha toda essa relevância. Tá? Eu não vou explicar a lei delegada porque eu não acho importante, e também não vou explicar a resolução nesse caso aqui porque também não é importante. Estou querendo focar nas normas mais importantes, então pula. Vamos falar do decreto. O decreto é um tipo de norma que eu chamo de norma detalhadora. O decreto é uma norma que vai detalhar outra norma, vai especificar outra norma. Então, por exemplo, você tem uma lei dizendo agora que em Itaperuna vai cobrar estacionamento de bicicleta. Pronto, foi proposta uma lei e foi aprovada uma lei. Só que em nenhum momento essa lei diz qual é o valor do estacionamento, não diz quais são os lugares que é sujeito à cobrança do estacionamento de bicicleta e quais que não são, não diz se vai ter algum caso de gratuidade, não detalhou. Porque a lei ela pode sim ser meio genérica, sabe? Ela pode ter esse caráter genérico, a lei. Aí que entra o decreto. O decreto ele vai especificar a norma e ele vai detalhar a norma. Ele, nesse meu exemplo, vai dizer o valor do estacionamento, o horário que ele vai vigorar, tá? E, de novo, aqui quem vai propor este decreto é o chefe do Poder Executivo. Então, a competência do decreto, a competência para detalhar a norma, a lei através do decreto, não é do Poder Legislativo, e sim do chefe do Poder Executivo, tá bom? Eu vou pular o decreto legislativo, porque também ele não é tão relevante, somente no caso de uma graduação de direito mesmo, tá? E vou falar um pouquinho da portaria. A portaria, de novo, é mais uma norma especial que sai do Poder Executivo. E a portaria, a gente tem muito nisso no IFE, por exemplo. É uma norma que ela vai regular o funcionamento do servidor público, do serviço público. É uma norma voltada especificamente para a rotina, sabe? Que horas vai funcionar o IFE? Uma portaria dizendo que agora a gente pode ter aula, ensino remoto, né? Uma portaria suspendendo o calendário. Então você vê que a portaria ela tem uma característica especial em comparação com as outras normas, porque ela é voltada para a atividade do servidor público, para a atividade do serviço público, tá bom? E aí não é só o presidente que pode proferir, não. Várias autoridades do Poder Executivo, como o nosso reitor, por exemplo, podem editar uma portaria. Aí a gente termina a nossa aula de hoje, o nosso assunto, e vamos passar para as perguntas. Aí eu perguntei várias coisas aqui, lembre-se de responder pegando somente as palavras-chave que não podem ser esquecidas, mas usar as suas palavras para complementar essa resposta. Eu peço para que vocês olhem lá no fórum quando eu ler a sua mensagem e der o feedback. Claro que às vezes eu não preciso dar o feedback porque a resposta está toda certinha. Mas às vezes eu vou falar, olha, modifica, melhora isso aqui. Fica a seu critério modificar ou não. Mas lembrando que isso aqui é uma atividade que está sendo pontuado, vale nota. Tá? Então esqueça de olhar lá no fórum. E, além das perguntas, a gente tem a atividade semanal. Qual que é a atividade dessa semana? Por sorte, nós estamos em período eleitoral. Tem uma penca de candidatos, principalmente a cargo de vereador, e outra penca menor de candidatos a prefeito. Como eu estimulo muito os meus alunos a serem cidadãos conscientes, participativos, né? E sei também que é uma forma de você aplicar o direito na prática. Não adianta só ficar na teoria, estudando teoria, né? Uma hora enche o saco, você tem que ir para a prática.
A atividade vai consistir justamente em você pegar esse conhecimento que eu falei sobre os 3 poderes e aplicar na prática. Você vai procurar um candidato a vereador, pelo menos um, nas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp. Como tem muitos, só que na minha cidade de Araruama são centenas de candidatos a vereador, você não vai ter dificuldade em conseguir pelo menos um para conversar com você, através aí de um bate-papo escrito. Pode ser no Messenger do Instagram, no Messenger do Facebook, no próprio WhatsApp, e você vai fazer apenas 3 perguntinhas para ele. Você vai avisá-lo, né? Vai falar, olha, eu vou fazer uma entrevista, e a nossa entrevista, as suas respostas, elas vão ser divulgadas aqui no grupo. Ele vai até ficar feliz, porque ele vai dizer que é propaganda, né? Mas o nosso interesse aqui é apenas fazer um experimento social. E você vai perguntar para o cara, primeiro, quais são as suas propostas? Aí o cara vai falar. Aí depois você vai perguntar, qual é o seu diferencial em comparação com os demais candidatos? O cara vai falar. Aí a terceira pergunta, ela vai depender da resposta do cara. Eu observo que na maioria das vezes as pessoas querem ser vereadores para serem ajudantes de bairro. O cara quer arrumar uma luzinha no poste, o cara quer arrumar uma pavimentação para a rua, o cara quer arrumar um asfaltamento, ou o cara quer ser, ajudar a trabalhar como um cara que vai arrumar emprego. Mas nada disso é função do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, vamos lembrar, tem a função de propor leis e de fiscalização do Poder Executivo. Então, assim, se ele falar em algum momento de que vai ter uma gestão não, mas um trabalho voltado para fiscalização, auditoria, ou vigiar o prefeito, ou seja, qualquer termo que ele utilize que tenha o significado de fiscalização, ele cumpriu com esse nosso critério. Agora, como a maioria deles não faz isso, vem a sua terceira pergunta. Aí você fala, por que em nenhum momento você propôs algo relacionado à fiscalização do Poder Executivo, uma vez que essa é uma atribuição principal do vereador, do membro do Poder Legislativo? Aí você vai colocar ele nessa saia justa, mas de uma forma educada, e aí a gente vai ver o que dá. Você vai tirar print dessa conversa e postar lá no fórum, tá? É isso. Basicamente é isso. Tá bom, galera? Muito obrigado. Espero que todos estejam muito bem. Lembre-se que eu estou aqui para ajudar vocês no que for necessário. Um forte abraço a todos e fica para a próxima.